Estamos de volta com mais um encontro sobre despaletizadoras. Hoje a gente vai falar de limpeza, lubrificação e reaperto dessas máquinas, ou LLR. E uma ferramenta importante para executar essas atividades é o checklist de LLR, que junto com as ordens de serviço servem para não esquecermos de nenhuma atividade, de nenhum ponto e de nenhuma ferramenta necessária. Os checklists são divididos por subconjuntos para facilitar a sua atuação. Em seu guia rápido você encontra alguns exemplos de checklists de LLR. Vamos começar pela limpeza do equipamento. Estão prontos? Todo procedimento de limpeza precisa ser feito com a máquina parada e bloqueada, conforme o procedimento LOTO. Temos algumas dicas importantes para quando você for realizar essas atividades. Primeiro, quando a limpeza usar água, é importante verificar se todos os componentes elétricos ao redor do local estão protegidos. E após a limpeza, é necessário retirar as proteções. Nas correntes, a lubrificação deve ser sempre feita logo após a limpeza. Quando estiver limpando, aproveite para fazer as inspeções com muita atenção. Esse é o momento que você deve avaliar o estado da sua máquina. Todas as anomalias encontradas devem ser notificadas. O checklist de limpeza de DESPAL é semelhante a essa tabela que estamos vendo. Nesta primeira coluna, verificamos onde deve acontecer a limpeza. Na segunda coluna, quantos pontos deverão ser limpos. Na terceira coluna, vemos a frequência da limpeza. E na última coluna, é relatado o procedimento. Veja só alguns exemplos. As guias laterais da mesa de elevação e cabeçote precisam de aplicação de White Lube e um pano limpo e seco para tirar o seu excesso. As correntes do TRP de pallet da mesa devem ser abertos na lateral e limpos com um jato de água forte. As correntes dos roletes de saída das caixas de entrada e saída de pallets e também o TRP interno da DESPAL são limpos apenas com um jato de água forte. Todos esses 3 procedimentos são feitos semanalmente, como mostra a tabela. Para deixar ainda mais claro como a limpeza e a inspeção são atividades importantes, vamos acompanhar 2 procedimentos acontecendo na prática. O primeiro será a limpeza dos sensores da mesa de despaletização. Para começar, o operador localiza todos os pontos onde há sensores para limpeza. Limpa a frente e o espelho dos sensores com um pano limpo e seco. É importante não mudar a posição do sensor ou do espelho. O segundo exemplo de limpeza é a retirada de madeira nas guias do transporte. Para fazer essa retirada, o operador deve localizar a guia e o seu conjunto de parafusos. Então, com a chave combinada 17, solta todos os 5 parafusos da proteção da corrente. Aí ele precisa remover essa proteção e retirar os pedaços de madeira de pallet que ficaram presos, porque isso afeta o bom funcionamento do transporte. Para finalizar, ele recoloca a proteção e aperta os parafusos. Quando falamos de lubrificação, existem 4 componentes importantes: redutor, rolamento, mancal e corrente. Para a DESPAL, separamos 2 exemplos para acompanhar o procedimento completo: redutor e rolamento. E posteriormente, na paletizadora, vamos falar do mancal e das correntes. O primeiro passo para fazer a lubrificação em qualquer equipamento é verificar se o bloqueio de energia, conforme o procedimento LOTO ou SAM, foi realizado. Depois, o segundo passo é identificar o ponto a ser lubrificado. Você deve consultar esse mapa do seu equipamento, que mostra todos os seus pontos de lubrificação e os tipos de lubrificantes usados. Cada cor deste mapa indica um tipo de lubrificante a ser usado, ou seja, pontos com a mesma cor usam o mesmo tipo de lubrificante. Então, o terceiro passo é identificar o lubrificante conforme a plaqueta do lubrificante com o código LIS. Você nunca deve misturar tipos diferentes de lubrificante ou usar outro que não seja indicado. Agora, o quarto passo é executar a lubrificação. Com tudo pronto, retire o bujão de enchimento e depois tire o bujão de purga. Com o auxílio de um recipiente de contenção, escoe todo o óleo lubrificante que estava no redutor. Depois disso,
recoloque o bujão de purga e solte o bujão de controle. Com o auxílio de um funil, comece a colocar o óleo lubrificante novo até o excedente do óleo começar a sair pelo bujão de controle. Nesse momento, rosqueie novamente o bujão de controle e, em seguida, o bujão de enchimento. Por fim, faça a limpeza do excesso de lubrificante que ficou no redutor. Você precisa ainda descartar o óleo e os panos usados no local apropriado para isso, de acordo com a classificação do resíduo. Este exemplo que vimos é do redutor da mesa de elevação da Despal, mas o procedimento de lubrificação é semelhante para todos os redutores da Despal e da Pal. Vamos ver como é a lubrificação dos rolamentos? Vamos agora acompanhar a lubrificação de um dos rolamentos da coluna vertical da mesa de elevação. Como nos redutores, você sempre começa a lubrificação verificando se o bloqueio de energia conforme procedimento LOTO ou SAM está feito. Depois, você confere o ponto a ser lubrificado e, em seguida, o lubrificante a ser usado na ordem de serviço que vem com o checklist de LLR anexado. Aí você limpa o ponto com um pano limpo e faz a inspeção do local. Caso haja anomalias, você sempre notifica no SAP. Com tudo certo, você aplica o número de bombadas de graxa suficientes nos pinos graxeiros com a bomba manual, até que a graxa velha saia pelo orifício de controle. Depois, retire o excesso de graxa com um pano limpo e seco. Ao final, descarte o pano usado no local apropriado. O procedimento que vimos serve para todos os rolamentos da Pal e Despal. Agora, vale lembrar o quanto a lubrificação é fundamental para manter os equipamentos funcionando corretamente, evitando falhas e quebras. Cada parte da máquina tem uma frequência de lubrificação. Consulte isso no seu checklist ou no plano de manutenção. Gente, essa questão de lubrificação é coisa séria, viu? Você precisa usar exatamente o lubrificante especificado na OS ou no cheque do equipamento. Não inventa, hein? A gente não sabe fazer substituição de lubrificante. Então, na dúvida, chama ajuda, mas não descumpra o procedimento. Os outros exemplos e checklists estão no seu guia rápido, disponíveis para sua consulta. Dá uma olhada. Agora que a gente já falou de lubrificação e de limpeza, falta trazer alguns pontos críticos de reaperto da máquina. A maioria dos procedimentos de reaperto tem a frequência semanal, justamente porque evita a quebra do maquinário. Tudo com a máquina parada e bloqueada. Não se esqueça. O checklist de reaperto tem o mesmo formato que os outros. Na primeira coluna, tem o local que deve ser feito o reaperto. Na segunda coluna, tem os pontos no mapa para você identificar sem erro. A terceira traz a ferramenta que você deve usar para fazer o reaperto. A quarta coluna indica a frequência que o procedimento precisa ser feito. E a quinta e última coluna descreve o passo a passo de como fazer o reaperto. O primeiro exemplo de reaperto é o das guias da mesa de elevação. Com a máquina parada e bloqueada, o operador usa a chave Allen 8 nos parafusos e gira levemente cada um para fazer o reaperto. O segundo exemplo é o de reaperto do transporte de entrada da máquina. O operador verifica a presilha que trava a guia e com a chave Allen 8 regula essas guias. A regulagem não pode ser muito folgada e nem muito apertada, porque senão trava o pallet. Bom, e assim a gente termina esse encontro sobre LLR. Lembre de olhar os checklists ou o plano de manutenção completos dos nossos equipamentos sempre que tiver alguma dúvida. Essas atividades são nossa responsabilidade e se não forem feitas por nós, não serão feitas por nenhuma outra pessoa. Elas são básicas e quando não as realizamos, elas podem ser as causas das quebras dos nossos equipamentos. Nos vemos no próximo encontro. Até logo! Nessa unidade de estudo, vimos as principais atividades de lubrificação, limpeza e reaperto da despaletizadora e os exemplos de alguns procedimentos dessas atividades.